Olá, alunos! Neste nosso segundo encontro de discussão acerca do gênero discursivo memorial de formação, discutiremos com vocês, em linhas gerais, dois tópicos. Como se caracteriza a escrita no memorial de formação e como escrever um memorial de formação. Começando pela escrita, a caracterização da escrita do memorial de formação, é importante que a gente considere que a escrita do memorial de formação, ela é considerada e se caracteriza como uma prática social. Implica dizer que aquela escrita, ela tem uma função comunicativa, ela tem um papel a cumprir, ela tem um leitor para ler. Então, observe que isso já faz toda a diferença. Eu já tenho que considerar quem é o leitor que vai ler o meu texto, como eu vou escrever considerando esse leitor em potencial do meu texto, onde vai circular esse meu texto, que a gente já viu anteriormente, que é na esfera acadêmica. Então, mas há outros traços mais singulares na escrita de um memorial. A escrita de um memorial, ela se configura também, ela assume um caráter autobiográfico. Por quê? Porque o memorial, ele tem um tanto de uma autobiografia e configura-se como uma narrativa simultaneamente histórica, porque situada no tempo e no espaço, e ao mesmo tempo reflexiva, porque é sempre uma reflexão que eu faço da minha vivência, da minha formação, e observando e analisando e refletindo sobre o impacto disso na minha constituição profissional. Então, deve ser composto um memorial sob a forma de um relato histórico, analítico e crítico, observando o que foi importante, o que foi positivo, se isso me fez crescer, se isso não me fez, quais foram as dificuldades enfrentadas, porque às vezes não é só de positividades que a gente produz um texto, não é só com coisas positivas. Mas observe, nesse sentido é importante que a gente considere que no memorial de formação, ao escrever, o escrevente precisa dar conta dos fatos e acontecimentos que constituíram a sua trajetória acadêmica e profissional. Também é importante pensar que o leitor do meu memorial, por exemplo, ele precisa ter uma informação completa, uma informação precisa do itinerário que eu percorri como escrevente. Ele precisa conseguir ler e aprender isso. Então, de acordo com Severino, o memorial tem esse traço de autobiografia. Uma grande estudiosa do memorial, do gênero memorial, e do memorial de formação também, a professora Conceição Passege, ela diz que o memorial de formação é um gênero discursivo que empiricamente materializa-se como um texto acadêmico autobiográfico, no qual seu autor analisa de forma crítica e reflexiva a sua própria formação intelectual e profissional. Mas ele analisa essa formação intelectual e profissional explicitando o papel que as pessoas, que os fatos e os acontecimentos mencionados na escrita dele exerceram sobre ele. Daí porque a gente diz que o memorial, a escrita de um memorial é uma escrita de si, do próprio escrevente, que escreve sobre ele mesmo. Como instrumento para a ação social mediada pela linguagem,
O memorial de formação, como gênero discursivo, constitui-se como uma escrita de si, autobiográfica, a qual não pode modificar os fatos, é verdade, mas pode ressignificá-los. Porque à medida que eu vou e volto ao passado, rememoro, narro, eu também ressignifico algumas vivências que eu tive. E nesse processo, inclusive, eu aprendo a partir daquilo que eu refleti. Então, a gente pode dizer que, nesse sentido, o memorial de formação é um gênero discursivo que assume também, ele adquire uma dimensão formadora, nesse sentido de que a gente tanto escreve quanto aprende. E essa dimensão formadora contribui também com a minha formação profissional. Por quê? Porque ela promove a minha própria aprendizagem. Que eu vou conseguir construir novos conhecimentos a partir de conhecimentos armazenados e guardados que eu já tinha, mas à medida que eu reflito sobre esses conhecimentos, eles podem adquirir um outro sentido. Eles podem ser ressignificados, como eu disse há pouco tempo. Podemos dizer, enfim, que um memorial de formação materializa-se em um texto autobiográfico, cujo autor situa sua escrita no contexto sócio-histórico, porque a gente está sempre vivendo num dado contexto, num dado momento. Por exemplo, nós vivemos no Brasil, nós vivemos no Rio Grande do Norte, nós vivemos atualmente num contexto de pandemia, por exemplo, no ano de 2020. E a gente pode dizer também que esse memorial de formação, ele não é um mero relato evocativo, mas um gênero acadêmico. Não é um mero relato, ele é um gênero acadêmico e, como tal, exige do escritor que observe algumas regras de funcionamento dos textos e dos gêneros naquele dado contexto. Então, segundo as autoras Barbosa e Noronha, 2008, o memorial não se limita a ser um mero relato, tá certo, gente? Ele é muito mais que isso. Passamos agora ao segundo ponto, como escrever um memorial de formação. Pelo que eu disse até agora, vocês conseguiram perceber que é todo um processo. Eu parto daquilo que eu li, ao conhecimento que eu produzi a partir do que eu li. A partir do que eu conheci, eu vou refletir acerca desse conhecimento, vou escrever narrando as minhas memórias de formação profissional e nesse processo eu também vou me formar. Nisso constitui, nesse fluxo, o do ler, conhecer para construir, refletir para criticar, escrever para narrar e formar para praticar. Porque à medida que eu me formo, eu levo dessa formação para a minha prática profissional. Nesse sentido, para fechar este nosso encontro de hoje, eu posso dizer que nos seus aspectos temáticos, o memorial de formação põe em relevo as experiências e a formação de quem escreve, e este exerce diferentes funções. Ele é tanto o escrevente, o escritor, como é o autor, como é também a personagem principal da sua narrativa, porque ele fala de si. O tema central em um memorial de formação, o próprio nome do gênero já diz, é a própria formação do sujeito escrevente, realizada ao longo da sua vida, seja em situações formais de ensino ou informais. Aquilo que eu disse a vocês, que às vezes a gente traz alguma experiência do que a gente aprendeu ao longo da vida, desde a família para a escola. Nesse sentido, há sempre de haver no texto escrito alguma menção às situações ocorridas, ao ambiente familiar, ao ambiente do trabalho, ao ambiente, às personagens que foram significativas para a nossa experiência nesses contextos. Então, às vezes, a gente cita, por exemplo,
Ah, um professor tal que me ensinou isso, que isso foi fundamental para a minha vida, isso me marcou por isso, por aquilo. No próprio curso, alguma disciplina com a qual você teve mais afinidade. Em linhas gerais, era isso que eu queria dizer neste nosso encontro de hoje. Que o gênero discursivo memorial, nele é importante destacar a presença sempre do personagem narrador, que é quem narra suas próprias experiências. Obrigada.